É uma alegria poder estar aqui com os irmãos para que compartilhemos uma parte importante da palavra de Deus e que tem a ver com aquilo que nós cantamos, sobretudo quando cantamos este cântico pela fé, não é isso? Onde nós mencionamos que devemos permanecer na fé, não devemos olhar para trás. Isso é um resumo da pregação de hoje, que vocês aí, que nós pudemos, visualizar por meio dessa letra deste hino. E aí eu quero te convidar então para ler comigo um dos textos talvez mais debatidos, complexos, disputados no contexto teológico, bíblico e assim por diante. Mas para matar já a sua curiosidade de vez, abra por favor a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 6 e versículos 4 a 8. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8. Estamos diante de um dos textos mais controversos, mais disputados, mais debatidos, discutidos em termos teológicos, em termos exegéticos, em termos hermenêuticos, em termos do seu significado ou significados. E é um texto que tem tudo a ver com o assunto da fé, acerca do assunto da fé, e também tem a ver com o assunto da apostasia. Aliás, eu vou me deter mais nesse tema, visto que o tema da nossa reflexão na noite de hoje é a realidade da apostasia. E nós vamos ver o que isto é, o que isto significa ao longo desta mensagem, mas espero que Deus use esse texto para nos instruir, para nos advertir, para nos alertar acerca desse elemento importante presente nesse texto, e que isso venha glorificar a Deus, venha edificar a nossa fé, venha, enfim, abençoar a nossa vida de uma forma geral. Amém? Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8 diz o seguinte: Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Amém. Vamos agradecer a Deus. É um texto que, como eu disse, tem as suas complexidades, mas que Deus nos dê graça para discorrermos sobre esse texto bíblico, sobre esse assunto muito importante, muito relevante para a nossa vida, e que nós sejamos abençoados por meio dessa mensagem. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que tu és, fostes e serás. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela sua igreja, a parte da qual encontra-se aqui reunida. Mas aproveito também esse momento, Senhor, para orar em favor dos irmãos que, por uma razão ou outra, não puderam estar conosco hoje. Alguns irmãos enfermos, alguns irmãos gripados, Senhor, com outras tantas situações, tanto físicas quanto mentais, emocionais e outras pertinentes, por exemplo, também ao seu trabalho. Que o Senhor cuide desses irmãos que, por essas e outras razões, não puderam estar conosco hoje. Mas também te pedimos que o Senhor nos abençoe, a nós que aqui estamos, de modo que possamos ouvir a tua voz nesse momento, como acabamos de cantar, e possamos permanecer na fé. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê todo o auxílio de que necessitamos, a fim de que permaneçamos firmes nos seus caminhos. Ajude-nos, ó Senhor, para que jamais abandonemos os seus caminhos. Muito pelo contrário, que o seu Espírito Santo, a sua graça, a iluminação do teu Espírito sempre nos ajudem, a fim de que prossigamos na nossa carreira, a carreira que o Senhor nos propôs. Fique conosco e mais uma vez nos instrua no conhecimento, nas instruções, nos ensinos presentes na sua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar.
Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é a realidade da apostasia. A realidade da apostasia é o tema da nossa mensagem, tendo como fundamento escriturístico, tendo como base bíblica para tal, o texto ora lido da Epístola aos Hebreus, capítulo 6, e versículos 4 a 8. Mas como nós temos de praxe aqui, como nós costumamos fazer, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas introduções, alguns elementos preliminares introdutórios a esse texto, que, creio eu, serão úteis no sentido de nos ajudarem a entendermos melhor o que esse texto bíblico, que, reitero, é bem controvertido no meio teológico de forma geral, em termos ministeriais, em termos pastorais, em termos teologais, em termos hermenêuticos, em termos exegéticos e assim sucessivamente. Talvez essa introdução também irá, de algum modo, nos esclarecer o entendimento quanto a essas questões introdutórias. Mas, meus irmãos, como eu disse, a Bíblia possui alguns textos, na verdade vários textos, que são bastante disputados, bastante controvertidos em termos do seu significado. E esse texto de Hebreus 6, 4 a 8 não foge a essa regra que, vez por outra, percebemos nas Escrituras. E é interessante também sabermos que, ao longo dos tempos, os estudiosos eles têm debatido se esse texto que nós acabamos de ler, existem outros textos, é claro, mas na noite de hoje, obviamente, nós vamos nos deter no texto ora lido, mas muitos estudiosos eles têm debatido se esse texto que lemos, se ele ensina sobre a possibilidade real da apostasia ou do abandono da fé ou não. E, por conseguinte, se este texto ensina sobre a perda da salvação ou ele não ensina. Mas antes de entrarmos novamente neste assunto em si, nesse texto também, vamos ver algumas dessas informações preliminarmente que nos serão úteis. Quanto à sua autoria, a Epístola aos Hebreus, nós não temos como saber efetivamente quem foi que a escreveu. Alguns estudiosos no contexto antigo diziam de praxe, em termos tradicionais, que o apóstolo Paulo havia escrito esse texto, mas evidentemente o texto bíblico não nos diz quem é o seu autor. Mas uma resposta clássica a essa pergunta foi dada por um dos pais da igreja entre o contexto do segundo e terceiro séculos da nossa era, chamado Orígenes, que disse o seguinte: quem escreveu esta carta, Deus o sabe, ou seja, só Deus é que sabe de fato quem escreveu a Epístola aos Hebreus. É uma resposta muito curta, muito óbvia, mas que, diante de tantas pessoas ou tantos teólogos em nossos dias que querem saber de tudo, querem adivinhar tudo, querem ter uma resposta óbvia para tudo, é importante simplesmente dizermos: nós não sabemos quem foi o autor dessa epístola, de forma humilde, nós não sabemos mesmo, mas Deus o sabe, e isso é o que nos interessa. Já que no que diz respeito, por outro lado, a data da sua escrita, a Epístola aos Hebreus, ela foi redigida possivelmente, ao que tudo indica, em algum momento anterior ao ano de 96, obviamente, da nossa era, e, portanto, quase ali no finalzinho do primeiro século, um pouquinho depois do ano 90, embora isso também seja bem discutível entre os estudiosos. Alguns colocaram essa epístola depois do ano 80, depois do ano 90 e assim por diante. No que se refere aos seus destinatários, ou seja, os indivíduos aos quais essa epístola foi dirigida, aos quais ela foi escrita, o título da epístola aos Hebreus, assim como o conteúdo dessa epístola, que está repleta de citações e alusões e referências ao Antigo Testamento, todos esses elementos indicam que os destinatários dessa epístola eram judeus cristãos. Eram judeus que em algum momento da sua vida ouviram o evangelho, independentemente de por quem tenha sido ali pregado, se por Paulo, se por Pedro, se pela igreja de uma forma geral, não importa, mas estes judeus certamente ouviram o evangelho, entenderam o evangelho e, portanto, se converteram a Cristo. E é interessante essa tônica, porque quando lemos Hebreus, e quem leu essa epístola deve ter percebido,
Hebreus é uma espécie de Levítico do Novo Testamento, porque é um daqueles textos, uma daquelas cartas, se não for a carta ou epístola, que mais faz referências ao Antigo Testamento, a Moisés, a sacrifícios, a Melquisedeque, enfim, a várias outras, não só personagens, mas circunstâncias veterotestamentárias. Então, esses elementos, entre tantos outros, nos mostram que os destinatários dessa epístola eram judeus cristãos, isto é, judeus que acabaram vendo Jesus ali como o seu Messias e, portanto, acreditaram nele e assim por diante. Mas, finalmente, acerca do seu propósito, ao que parece a epístola aos Hebreus, ela parece ter sido escrita com dois propósitos principais em mente, assim que o autor a escreve. Quais sejam? Primeiro, mostrar a superioridade de Jesus Cristo sobre a antiga aliança. Jesus é superior aos antigos sacrifícios, às ofertas oferecidas, é maior do que Melquisedeque, é maior do que Levi, é maior do que Moisés, é maior do que a antiga aliança, e assim por diante. Ele é maior do que todas essas coisas. E um segundo propósito é alertar os leitores contra o perigo da apostasia. E aí que vai entrar o nosso tema já daqui a pouco, mais precisamente. Então, primeiro, mostrar que Jesus é superior à antiga aliança. E o segundo propósito é mostrar que a apostasia é um perigo real que busca circundar ou espreitar a vida do cristão e, portanto, os cristãos eles têm que tomar muito cuidado com esse negócio que já vamos ver o que se chama apostasia. Mas o que significa, já que mencionamos, então, o que significa a palavra apostasia? De forma bem sucinta, de forma muito breve, nós podemos dizer, meus irmãos, que apostasia é o nome dado ao abandono deliberado e sistêmico de crenças e práticas condizentes com a fé cristã que outrora foram abraçadas por tais pessoas chamadas apóstatas. Então vamos exemplificar para deixar isso mais claro. Imaginemos uma pessoa que começou na fé como deve se esperar, num contexto conservador, cristão, ortodoxo e assim por diante. A pessoa começou na sua fé crendo que Deus ele é um em essência, mas ele coexiste em três pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa pessoa crê na trindade ou na triunidade divina. Ela crê, como nós cantamos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela crê que Jesus, de fato, nasceu de uma virgem. Ela crê na ressurreição literal de Jesus. Ela crê na segunda vinda literal, pessoal de Jesus. Só que chega um momento na vida desta pessoa em que ela deliberadamente, ou seja, ela delibera, ela raciocina, ela maquina, ela pensa nisso. Ela fala, peraí, eu acho que essas crenças todas minhas, ou muitas delas, devem estar erradas. Então o que ela faz? Ela abandona ou todas ou muitas dessas crenças. Quer saber? Não existe nada de trindade, que existe um único Deus, mas ao mesmo tempo que ele coexiste em três pessoas. Quer saber essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus? É bobagem, a Bíblia é como um livro qualquer. Quer saber dizer que Jesus ressuscitou dos mortos? Isso não é verdade, não dá para comprovar. Não dá nem para saber se Jesus foi uma personagem histórica, e muito menos dá para saber se um dia ele vai voltar. Ou seja, a pessoa que um dia acreditou em todas essas crenças ou doutrinas, em algum momento ela deliberadamente, de forma sistêmica, persistente, ela abandona, ela rejeita, ela nega tudo o que dantes ela creu. Deu para todos entenderem? Isso de forma resumida, e eu creio que de forma mais didática, dá para todos entenderem, é, em resumo, apostasia. Então percebam como isso é grave. Portanto, o apóstata, ou a apóstata, é uma pessoa que creu nas doutrinas bíblicas, citei algumas delas a título de exemplo, mas em algum momento da sua jornada cristã, por N razões, por N motivos, que podem variar de pessoa para pessoa, ela acabou rejeitando, acabou abandonando, acabou, enfim, colocando de lado e de modo a não crer mais em todas essas crenças, doutrinas, assim por diante. Essa pessoa ela é chamada na Bíblia de apóstata. Apóstata.
ok? E, a meu ver, é disso que esse texto trata. Mas, além disso, meus irmãos, essa passagem bíblica de Hebreus 6 que nós lemos, ela tem recebido pelo menos 5 interpretações distintas que nós podemos resumir da seguinte forma. Vou trazê-las de forma resumida para nós daqui a pouco entrarmos no texto em si. A primeira interpretação, que é a chamada interpretação da perda da salvação, entende que essa passagem de Hebreus 6, 4 a 8, defende a possibilidade real da apostasia e também defende, portanto, a consequente perda da salvação. Então, o sujeito pode, efetivamente, se fizer, por exemplo, aquilo que nós mencionamos agora como exemplo, ele descrê numa série de doutrinas, ensinos bíblicos, escriturísticos corretos, ele simplesmente deixa de acreditar nos mesmos e deixa de viver uma vida condizente com essa fé. Então, se ele morrer nessa condição, assim nós entendemos, ele, portanto, perde a salvação e é aquilo que a Bíblia chama de forma muito triste, mas a meu ver real, de apóstata. O apóstata, portanto, é aquele que comete apostasia, o abandono da fé. A segunda interpretação, que é a interpretação da hipótese ou da questão hipotética, entende que essa passagem de Hebreus 6, versículos 4 a 8, está apresentando apenas um caso hipotético de apostasia, com propósitos ilustrativos, a fim de mostrar o que aconteceria se um cristão abandonasse definitivamente a sua fé e ele, portanto, voltasse às práticas antigas do judaísmo. Atitude esta que, de acordo com esse grupo de estudiosos e teólogos, não é possível. É impossível que um cristão verdadeiro ele venha abandonar a fé e abraçar práticas que outrora ele tinha, ou ele vivia, mas que não são condizentes com a fé. Então, essa é a segunda perspectiva desse segundo grupo. A terceira interpretação, que é a interpretação dos assim chamados testes de genuinidade, entende que os indivíduos de Hebreus 6, 4 a 8, não são crentes genuínos, não são crentes verdadeiros, não são crentes autênticos, mas são apenas crentes professos, crentes de fachada, crentes nominais, ou seja, não são crentes de verdade. Então, são pessoas que, se abandonarem a fé, na verdade, abandonaram algo que nunca tiveram. São, grosso modo, para usar uma linguagem que todos nós compreenderemos, aqueles cristãos nominais, até frequenta a igreja, até participa dos cultos, até dá o dízimo, talvez até participe da ceia do Senhor e de várias outras atividades da igreja, mas nunca foram efetivamente transformados pelo Espírito Santo, nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados, apenas se simpatizam com a vida cristã, com o culto, com as músicas, são legais, ouvir o pastor pregar é legal, se aprende um monte de coisa, os irmãos são bacanas, os irmãos são simpáticos, são educados, é um ambiente gostoso, é um ambiente gostoso. Jesus não é o salvador dessa pessoa, mas o ambiente é legalzinho, é bacana, é uma espécie de um clubinho aí, diferente, alguma coisa do gênero. Bem, mas isso nos leva à quarta interpretação, que é a interpretação dos meios de salvação, que é uma variação da interpretação anterior e que entende que as advertências e os alertas de Hebreus 6 são meios, são instrumentos que Deus usa para preservar de algum modo os seus santos do pecado da apostasia e do abandono definitivo da fé. Então, essa quarta leitura, que tem semelhanças com a terceira leitura ou terceira interpretação que nós mencionamos, ela vai entender que essas advertências, estes alertas, estas precauções que a Bíblia nos dá constantemente, e sobretudo agora no caso de Hebreus 6, 4 a 8, são meios que Deus usa para que os seus servos, os seus santos, os seus filhos e filhas jamais caiam no pecado da apostasia, ou seja, a mera advertência contra esse pecado, de algum modo misterioso, irá preservar os cristãos de nunca cometerem o pecado da apostasia. É mais ou menos por aí. E por fim, a quinta e última interpretação, que é a interpretação da perda de recompensas, entende que essa passagem de Hebreus 6, 4 a 8, fala sobre a perda de recompensas que os cristãos podem sofrer.
e não sobre a perda da salvação em si, o que seria para essas pessoas algo impossível. Então, observe que das 5 interpretações brevemente citadas, as 4 aqui citadas, da segunda até a quinta, elas têm uma ideia que, de forma geral, vai chegar num denominador comum, que é o seguinte: em última análise, não dá para perder a salvação. Apenas a primeira, que é a que eu vou advogar e estou advogando, é que entende que a salvação, de fato, pode ser perdida. E, ao meu ver, isso pode ser lido, pode ser ilustrado, pode ser ensinado, e é ensinado no texto de Hebreus 6, 4 a 8, que nós acabamos de ler. Bem, mas de forma geral, essa passagem, meus irmãos, de Hebreus 6, 4 a 8, pode ser dividida em 5 partes. São estas 5 partes que nós vamos trabalhar já na sequência. Primeira, a identidade das pessoas aqui citadas, nos versículos 4 e 5. Depois, em segundo lugar, a realidade da apostasia, versículo 6, parte A. Terceiro, o caráter irreversível, irremediável da apostasia, no versículo 6, parte B. A razão da irreversibilidade da apostasia, no versículo 6, parte C. E, por fim, em quinto lugar, o autor da Epístola aos Hebreus, ele dá uma ilustração que distingue o não apóstata de um apóstata. Como que o não apóstata, ou seja, o crente fiel, o cristão fiel, ele age, e como que aquele que é apóstata também age. Então, a meu ver, esses ensinos todos estão presentes nesse texto que nós acabamos de ler. Tendo dado essa não breve introdução, um pouquinho longa, nós nos estendemos um pouco porque é um assunto, de novo, um pouco complexo. Então, vamos ver agora cada um desses 5 itens e vamos tentar compreendê-los. Bem, em primeiro lugar, vamos ver aqui a identidade das pessoas citadas aqui, nos versículos 4 e 5. Em Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 5, meus irmãos, o autor, nós vamos perceber isso, o autor ele apresenta 5 frases positivas que são usadas para caracterizar os indivíduos citados nesse trecho bíblico. E aí, a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: afinal de contas, essas pessoas são crentes de fato ou não são? São crentes ou não são? A perspectiva que nós vamos defender aqui é que elas eram crentes de fato. Outras perspectivas vão intercambiar entre o fato de serem efetivamente cristãs e não serem cristãs, mas apenas crentes de fachada, ok? Então é mais ou menos por aí que os estudiosos trabalham a leitura e a interpretação desse texto. Bom, a primeira frase, dentre as 5 que nós mencionamos, é a seguinte, primeira frase: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, Hebreus 6, versículo 4, parte A. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados. Estou me valendo aqui da NVI, da Nova Versão Internacional. Aqui, meus irmãos, 2 expressões merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, consideremos a expressão uma vez. Essa é a expressão que ocorre 8 vezes ao todo na Epístola aos Hebreus. Ela parece indicar a singularidade de um determinado acontecimento. Depois vocês vão entender até o final da nossa reflexão o que nós queremos dizer com tudo isso. Então, essa expressão, uma vez, ela parece apontar para a singularidade de um acontecimento, ou seja, um acontecimento único. E também parece apontar para a validade perpétua para sempre de um determinado acontecimento, de uma determinada ocorrência, ou seja, se refere a algo que aconteceu uma única vez ou de uma vez por todas. No presente caso, o que é esse algo que acontece aqui uma vez ou de uma vez por todas? É a iluminação. O texto bíblico menciona no versículo 4 que lemos, ele menciona aqueles que uma vez foram iluminados. E dependendo da tradução, aqueles que foram iluminados de uma vez por todas, ou de uma vez para sempre, dependendo da tradução, você vai ter escrito algo mais ou menos semelhante a isso que eu acabei de dizer. Em segundo lugar, nós nos deparamos com a expressão foram iluminados, que nós acabamos de citar. Essa iluminação, meus irmãos, que é mencionada outra vez, por exemplo, em Hebreus 10, 32, referindo-se ali
nesse caso, ao que tudo indica, a resposta inicial dos leitores ao Evangelho diz respeito, provavelmente, à conversão ou à recepção da mensagem da salvação, conforme o capítulo 2 de Hebreus, os versículos 3 a 4. Ou seja, esses indivíduos que uma vez foram iluminados, ou foram iluminados de uma vez por todas, que nós mencionamos, são pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e que foram iluminadas, por exemplo, quanto ao conteúdo do Evangelho e ao significado do Evangelho. Portanto, essas pessoas eram crentes, ou são crentes. Elas ouviram o Evangelho, o Espírito Santo as iluminou, elas compreenderam que são pecadoras, compreenderam que Jesus é o Senhor, compreenderam que precisam se arrepender dos seus pecados e, portanto, elas foram iluminadas quanto à verdade ou verdades espiritual ou espirituais presentes no Evangelho, presentes na palavra de Deus. Então, essa primeira frase parece que aponta para o fato desses indivíduos serem verdadeiramente crentes e não crentes nominais ou crentes de fachada. Segunda frase, aparece no versículo 4, parte B, Hebreus 6, versículo 4, parte B. Provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. Nessa oração, mais uma vez, 2 itens devem ser brevemente examinados aqui por nós. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui o verbo provaram o dom celestial. Esse verbo, que em grego, e você não precisa gravar nada disso, é o verbo geuomai. Esse verbo significa experimentar, provar, participar de. E é interessante a gente mencionar aqui para os irmãos que existem alguns estudiosos que minimizam essa experimentação, digamos, ou esse ato de provar o dom celestial e que o compreendem em termos superficiais, como se tais pessoas estivessem experimentando apenas uma mera degustação, vamos assim dizer, ou um mero vislumbre do dom celestial. Assim como quando você vai, de repente, no mercado, tem aqueles moços, aqueles rapazes ou aquelas moças ali trabalhando com degustação de certos alimentos e ele dá para você num palitinho um pedacinho de queijo, né? O queijo é desse tamanho, mas ele te dá 0,00001% daquele queijo todo que está ali, só para você ter uma amostra grátis bem breve, bem básica do sabor todo que há naquele queijo, algo mais ou menos assim. Porém, meus irmãos, esse argumento ele é problemático. Por quê? Porque em Hebreus 2:9, o autor bíblico usa o mesmo verbo que é usado aqui em Hebreus 6:4, e lá em Hebreus 2:9, o que acontece? Lá é dito que Jesus provou a morte por todos. É o mesmíssimo verbo que aparece aqui. Ora, essa expressão e esta experimentação, melhor ainda, da morte por parte de Jesus, não é, como nós muito bem sabemos, uma mera degustação da morte. Como se Jesus, por exemplo, não tivesse morrido de fato, tivesse experimentado um desmaio, uma catalepsia, tivesse passado mal na cruz e, na verdade, não morresse. Não. O texto bíblico claramente nos ensina que Jesus experimentou de fato e em verdade a morte. Caso contrário, nós não poderíamos ter uma eterna, verdadeira, poderosa e gloriosa salvação. Então, por que nós podemos vida eterna? Podemos ter vida eterna, porque Jesus experimentou de fato a morte em nosso lugar, em morte de cruz. Ou seja, Jesus provou de fato, de verdade, a morte por todos, conforme Hebreus capítulo 2 e versículo 9 nos ensina. Em segundo lugar, nós nos deparamos aqui com a expressão o dom celestial. Essa expressão ela possui o seu significado um tanto quanto incerto. Não dá para nós termos certeza daquilo que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, sobre o que ele está se referindo. Alguns entendem que se refere ao perdão dos pecados, outros entendem que se refere ao dom da salvação, outros referem-se ao Espírito Santo, ou até ao próprio Cristo. Seja como for, o fato desse dom ser celestial
aponta para a origem desse dom, ou seja, é Deus quem dá esse dom, é Ele que abençoa, é Ele que age na vida do pecador, restaurando, regenerando, abençoando, convertendo e assim sucessivamente. Mas apesar disso tudo, existem alguns intérpretes que entendem que a expressão provaram o dom celestial se refere à participação de alguém na ceia do Senhor. Tem gente que entende aqui, provar um dom celestial é o indivíduo que não necessariamente é crente, mas, como eu disse minutos atrás, ele gosta da igreja, gosta do pastor, gosta dos irmãos, gosta do aconchego desse ambiente cristão e tal, e até disse que era crente e até degustou, digamos, a ceia. Ele experimentou ali o pãozinho, ele experimentou o suco de uva, mas, todavia, ele nunca foi crente. Então, provar aqui o dom celestial seriam os elementos da ceia, e o provar seria literal, ele provou, ele degustou os elementos da ceia, mas nunca teve uma transformação verdadeira no seu coração. Porém, não existe nada, absolutamente nada, na dica de nada, no contexto dessa passagem que lemos, que sugira esse tipo de interpretação que eu diria criativa do texto. Não tem nada disso. As coisas parecem ser outras, diferentemente do que determinados estudiosos desse texto dizem. Mas a terceira frase que nós encontramos aqui nessa passagem, no versículo 4, parte C, é a expressão, e essa é mais contundente ainda, é a expressão: tornaram-se participantes do Espírito Santo. Olha que expressão vigorosa, dura, emblemática. Essas pessoas, elas se tornaram participantes do Espírito. Tiveram algo com o Espírito Santo. Que história é essa, né? E aqui, o adjetivo que aparece aqui em grego para participantes, ele é um termo que ele ocorre poucas vezes no Novo Testamento, 6 vezes no Novo Testamento, mas ele aparece destas 6 vezes, 5 em Hebreus. Ou seja, Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus, gosta de usar esse termo participantes. Isso é interessante, né? Porque quando nós estudamos a Bíblia, assim como acontece conosco, quando você conversa com alguém, você já deve ter percebido isso. Quando você conversa, tem pessoas que gostam de usar certos termos. Quando falam, elas usam, via de regra, certas expressões. Ou quando escrevem, elas gostam de repetir determinadas palavras. Aí quem é professor sabe disso, né? Melhor do que ninguém. Mas isso faz parte do estilo. Então observe que o autor da Epístola aos Hebreus, ele também tem um estilo, e ele gosta, por N razões, da palavra participantes. Ele usa ela, das 6 ocorrências no Novo Testamento, 5 vezes vem só da pena do autor aos Hebreus. Ele gosta muito desse termo, esse termo é muito importante para ele. E aqui, meus irmãos, em Hebreus, esse termo é empregado para se referir a contextos bem interessantes, que nos ajudam a esclarecer quem são esses que são participantes do Espírito Santo. Quer ver só que coisa interessante? Esse termo é empregado, por exemplo, em Hebreus 3:1, aos santos irmãos que são participantes ali do chamado celestial. Veja bem, são irmãos, participantes do chamado celestial. Não é crente professo, não é crente de fachada, é crente verdadeiro. E essas mesmas pessoas, veja só que coisa interessante, em Hebreus 3,14, capítulo 13, versículo 14, também são chamadas de participantes de Cristo. Opa! Então raciocine aqui algo comigo. Se ser participante de Cristo significa ser crente, porque como que alguém participa de Cristo e não é crente, é descrente? Você participa de Cristo? Sim, participo, mas eu sou ateu. Mas eu sou incrédulo. Mas eu não quero saber de Deus, da Bíblia, nem nada. Então você não é participante de Cristo. Você pode ser participante de qualquer outra coisa, menos de Cristo. Né? Então, se ser participante de Cristo significa ser crente, então ser participante do Espírito Santo, conforme está presente no texto de Hebreus 6 que lemos, só pode significar ser crente também. Afinal de contas, como alguém pode ser participante de Cristo e do Espírito Santo e continuar sendo descrente? Não, Jesus tem parte com ela, o Espírito Santo tem parte com ela, mas quem você é? Eu sou ímpio. Não tem cabimento. Percebam que a conta não fecha, vamos assim dizer?
Porém, apesar do significado claro do texto e todo esse raciocínio que nós estamos trazendo, junto com o autor da Epístola aos Hebreus, os irmãos vão entender por que isso é importante. Não se esqueçam que o tema da nossa reflexão envolve a realidade da apostasia. Alguns negam que a apostasia seja algo verdadeiro. Não. Um verdadeiro crente jamais pode abandonar de forma total e definitivamente falando a fé. Será que é isso mesmo? É isso que nós estamos descobrindo aos poucos, lendo esse texto, e vocês estão lendo comigo e nós estamos meditando nele. Mas continuando, apesar do significado claro do texto, meus irmãos, alguns entendem que essas pessoas que foram participantes do Espírito Santo tiveram alguma experiência com os dons do Espírito Santo, mas elas não necessariamente se converteram. Então elas tiveram alguma coisa ali. De repente o Espírito Santo deu o dom para algumas pessoas, mas elas nunca se converteram. Só que a linguagem empregada aqui pelo autor de Hebreus, como nós acabamos de ver brevemente, parece retratar claramente a experiência da conversão. Essas pessoas foram participantes, ou são participantes de Cristo, dos elementos vindouros do mundo por vir. São participantes do Espírito Santo. Como que essas pessoas são descrentes? Como que elas são incrédulas? Como que elas podem ser ímpias? Isso não faz o menor sentido. Então, tudo aponta para o fato desses indivíduos serem efetivamente crentes. Quarta e penúltima frase, versículo 5, parte A. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Talvez na sua tradução esteja experimentaram a boa palavra de Deus ou algo semelhante. Aqui nós nos deparamos mais uma vez com o verbo experimentar, que nós acabamos de ver agora há pouco no versículo 4, parte B. É o mesmo verbo, a mesma raiz. É experimentar mesmo, é provar mesmo uma determinada coisa. E as pessoas aqui citadas, elas provaram o quê? Elas provaram a bondade da palavra de Deus. Ou seja, as pessoas aqui descritas experimentaram na sua própria vida o evangelho e as suas promessas repletas de consolo, de conforto, de encorajamento, de esperança, de fé e assim por diante. Seja como for, essas pessoas, meus irmãos, tiveram uma importantíssima experiência cristã com a palavra de Deus. E essa verdade também aponta para o fato de que eles eram indivíduos cristãos, porque experimentaram de verdade, de fato, para valer a palavra de Deus. Isso nos leva à quinta e última frase, que é: e os poderes da era que há de vir. Talvez na sua Bíblia diga algo como os poderes do mundo por vir, do mundo vindouro, alguma coisa parecida com isso, versículo 5, parte B. Então, observe que esses indivíduos que experimentaram a bondade da palavra de Deus, no versículo 5, parte A, também experimentaram os poderes da era que há de vir, ou do mundo por vir, no versículo 5, parte B. E aqui a palavra poderes, a palavra grega dinameis, ela parece se referir aos sinais, às maravilhas e aos diversos milagres e dons do Espírito Santo que foram mencionados capítulos antes, por exemplo, em Hebreus capítulo 2 e versículo 4. E essa outra expressão, que era que há de vir, parece apontar, obviamente, para o futuro, para o porvir. E desse modo, veja que coisa interessante, as pessoas citadas aqui experimentaram uma espécie de adiantamento, uma espécie de antecipação, uma espécie de antegozo da eternidade. O que é o mundo por vir? Senão a eternidade. Como o pastor Rodrigo aqui mencionou no início do culto, seja por bem ou para o mal, o contexto da eternidade, foi mencionado também pelo pastor Elias no contexto da escola bíblica dominical e assim por diante. Então, observem que essas frases em conjunto, estas 5 frases que nós vimos rapidamente, nos versículos 4 e 5, parecem descrever apenas um crente e não um descrente. Mas isso faz com que nós avancemos um pouco mais nessa mensagem. E num segundo ponto, falamos sobre as características que descrevem o indivíduo desse texto, e tudo aponta para o fato de ele ser crente, ou serem crentes efetivamente. Mas em segundo lugar, nós nos deparamos aqui agora com a realidade da apostasia, versículo 6, parte A.
talvez uma das partes mais tristes dessa passagem. Uma das partes mais tristes, mais doídas, doloridas desse texto. Perceba que depois de apresentar uma descrição contundente dos cristãos, por meio de 5 frases que os caracterizam, agora o autor da epístola aos Hebreus, ele apresenta uma mudança brusca, bem abrupta no texto. Ele diz, essas pessoas experimentaram isso e isso. Aí, o que traz aí na continuidade? Mas caíram. Provaram a palavra de Deus, foram participantes do Espírito Santo, experimentaram as benesses do mundo por vir. Olha só quanta coisa boa, um monte de coisa boa aconteceu. Aí o versículo 6, parte A, diz, mas essas pessoas caíram. Caíram. E aqui, meus irmãos, o verbo caíram vem de um verbo grego que significa abandonar um relacionamento ou uma associação que se tinha anteriormente. Significa afastar-se, cair, abandonar. Não é uma queda que você está andando na rua e dá um tropicão, como diz o outro, tropeça numa pedra e assim por diante. Não. Alguma relação que antes existia, ela foi rompida. Ela foi abandonada. Ela deixou de existir. E esse tipo de definição nos mostra que a queda mencionada aqui em Hebreus, capítulo 6, o versículo 6, parte A, mas caíram, não se refere a alguém que não pertence à família da fé e que, portanto, é apenas um cristão aparente, apenas um cristão nominal, apenas um cristão de fachada, ou hoje diríamos um cristão fake, parece ser cristão, mas na verdade ele não é. O texto aqui, de fato, ele aponta para verdadeiros cristãos. Aliás, é interessante observarmos que os cristãos aqui mencionados, eles já haviam sido alertados anteriormente contra o perigo real da apostasia. Essa não é a primeira vez, nem a última, em que o autor da Epístola aos Hebreus adverte os cristãos. Se lermos, por exemplo, Hebreus capítulo 3, voltarmos 3 capítulos na Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 12, o autor da Epístola aos Hebreus dirigiu uma advertência seríssima a esses judeus crentes. Olha o que ele diz lá, estamos aqui citando a NVI. Cuidado, irmãos, olha só, não são descrentes, não são incrédulos, não são ímpios, não são mundanos. Cuidado, irmãos. Cuidado por quê? Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Não, isso aí não é para mim, não. É isso que é chocante nesse texto. Ele está escrevendo para crentes, não é para incrédulos. Ele está dizendo, tomem cuidado. Não é porque hoje vocês creem em Deus, não é porque hoje vocês creem na Trindade, não é porque hoje vocês participam do culto, não é porque vocês cantam a Deus louvores, porque vocês dão ofertas e dízimos, porque vocês têm comunhão com as pessoas. Cuidado, porque vocês podem vir, talvez por uma negligência da fé, talvez por um descuido, talvez por um desleixo, talvez por um relapso, talvez por uma mornidão espiritual, talvez por um desânimo espiritual, talvez por várias razões, vocês podem vir a ter um coração perverso e incrédulo, e isso vem a fazer com que vocês se afastem do Deus vivo. Isso aqui é escrito para crentes, meus irmãos, não é escrito para ímpios. Estão entendendo porque a apostasia é um perigo real? Muitos dizem, não, é um perigo hipotético. Não, são advertências que Deus faz, mas que elas nunca podem ser concretizadas. Imagina, um crente verdadeiro, ele nunca poderá abandonar os caminhos do Senhor e assim por diante. Ora, se ele nunca pode fazer isso, qual é o sentido desse tipo de advertência? Estamos citando uma das muitas advertências, dos muitos alertas que a Bíblia traz. Então perceba que a apostasia é um perigo real, e não um perigo fictício, hipotético ou imaginário. Ele é real, e é por isso que eu e você devemos fazer um autoexame constante para vermos se permanecemos ou não nos caminhos do Senhor, como Paulo alerta aos coríntios, por exemplo, em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. Se é que vocês permanecem na fé, Paulo vai dizer ali naquele contexto. Irmãos, isso é muito importante. Isto significa dizer
que os cristãos, por mais doutos que sejam, por mais conhecedores da Bíblia que sejam, por mais teólogos que sejam, por mais espirituais que sejam e por mais piedosos que sejam, se foram displicentes quanto à sua fé, se forem negligentes quanto à sua fé, se forem relapsos, relaxados quanto à sua fé, poderão eventualmente vir a se tornar apóstatas. Isso é algo grave. É claro que a apostasia não é algo que nós vemos todo dia, toda hora, a todo momento, a cada minuto, a cada segundo, uma coisa absolutamente corriqueira, mas também não é uma coisa rara que ninguém nunca vê ou nunca observa e assim por diante. E é um perigo real. E é um perigo, meus irmãos, que espreita a cada um de nós. Ah, mas eu sou pastor, eu estou isento. Não está, não. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou membro de igreja há muitos anos, sou frequentador da escola bíblica dominical há muitos anos, não perco um culto de oração, de estudo bíblico há muitos anos, em casa eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco jejuar, amém, continue firme com esse propósito, mas cuidado porque a apostasia é um perigo real. Real. Isso nos leva ao terceiro item, que vai falar sobre o caráter irreversível da apostasia no versículo 6, parte B, continuando. Na sequência do texto, meus irmãos, nós somos informados sobre o caráter irreversível da apostasia que foi mencionada anteriormente. Segundo o autor bíblico, ele vai dizer outra coisa muito séria, solene aqui. Segundo o autor bíblico, aos que caíram, e aqui nós já vimos que esse cair envolve o abandono da fé, envolve a apostasia, aos que caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, conforme o versículo 6, parte B. E aqui o uso do termo, desse vocábulo impossível, nos mostra a gravidade do pecado cometido pelos apóstatas. Esse pecado é tão grave, ele é tão sério, ele é tão terrível, que em razão disso, tais indivíduos não podem ser conduzidos novamente ao arrependimento. Mas afinal, talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, o que é essa frase aí, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento? O que ela significa efetivamente? Essa frase ela tem recebido pelo menos 3 tipos de interpretações. Primeira, alguns estudiosos entendem que é impossível que o apóstata venha a se arrepender. Ele está tão mergulhado no pecado, né? A exemplo do que eu mencionei quase no início dessa mensagem, antes cria na Trindade, agora não crê mais. Cria que a Bíblia era a palavra de Deus, não crê mais. Cria no nascimento virginal de Jesus, hoje ele entende que é a história da carochinha. Cria na ressurreição literal de Jesus, hoje ele acha que isso aí é bobagem. Cria que Jesus voltaria para buscar a sua igreja, hoje ele acha que isso é mera ficção. Ou seja, ele se desconverteu, vamos assim usar essa terminologia, se vocês me permitem. Então, o sujeito ele mergulhou-se tanto, ele afundou-se tanto no lamaçal da dúvida, da incredulidade, do abandono da sua fé, que ele foi para um caminho sem volta, sem retorno. Entrou num beco sem saída, ele não pode mais voltar. Se esse é o caso, os irmãos imaginam a gravidade, a seriedade, como é terrível esse tipo de pecado. Segunda interpretação, é impossível para outros cristãos restaurarem um apóstata, afinal de contas eu não posso converter ninguém. Nem a mim mesmo eu consigo converter, quer dizer, eu dependo, todos nós dependemos do Espírito Santo atuando na nossa vida. Essa segunda interpretação talvez seja mais improvável. A primeira ainda tem um elemento razoável, a segunda é absolutamente descartável. Mas eu sou mais favorável à terceira interpretação, que é a seguinte. A terceira interpretação diz que é impossível que Deus restaure um apóstata ao arrependimento. E essa terceira interpretação, meus irmãos, que parece ser a melhor, diante das 3 normalmente dadas, ela não significa, cabe uma explicação aqui, não significa necessariamente, claro que para nós cristãos nunca significa, que Deus seja incapaz de restaurar um apóstata. Deus tem poder para fazer o que ele quiser, ele é Deus, ele é todo poderoso. Amém? Então o problema não é se Deus é capaz disso ou daquilo. Deus é todo capaz, ele é todo poderoso. Essa não é a dúvida. Mas a questão é que
É impossível um sujeito ser reconduzido ao arrependimento, por quê? Porque Deus pode não querer restaurar um apóstata devido à gravidade do seu pecado quando cometido de forma impenitente. Deu para todos entenderem? Impenitente, ou seja, ele mergulha no erro da incredulidade e vai, e ele nunca se arrepende disso. Poxa, mas antes você cria, eu cria, mas não creio mais. Poxa, mas repense a sua fé. Não quero repensar coisa nenhuma, estou decidido a continuar na minha vida até o final dos meus dias na incredulidade, não quero saber de Deus, Deus para mim não existe mais, não quero saber de evangelho, de igreja, de Jesus, de salvação, de nada, isso para mim é bobagem. Olha como o negócio é sério. É sério. Eu estou usando exemplos corriqueiros só para nós entendermos a seriedade e a gravidade do pecado da apostasia. Sendo assim, meus irmãos, é o abandono da fé desacompanhado do arrependimento por parte do apóstata que faz com que seja impossível que tal pessoa seja conduzida novamente ao arrependimento. A pessoa mergulhou na apostasia de tal jeito e ela não quer voltar atrás de jeito nenhum. Ela não quer dar a meia volta e reconsiderar a sua incredulidade. E o pior de tudo, ela conheceu bem o evangelho antes. Conheceu bem o evangelho. Não é um conhecimentozinho, ela conheceu bem. Talvez até pregou o evangelho. Orou, enfim, teve uma vida cristã. E aqui nós nos lembramos de Provérbios 28:13, que eu já citei em algumas outras ocasiões, e que diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Desse modo, se o apóstata não se arrepender da sua apostasia, se ele não se arrepender do pecado de ter abandonado a sua fé, então, diante desta circunstância, a sua situação é simplesmente irremediável e irreversível diante de Deus. E é por isso que é impossível ele ser reconduzido novamente à restauração no seu relacionamento com Deus. Ok? Isso nos leva ao quarto e penúltimo ponto, que envolve a razão da irreversibilidade da apostasia, que aparece no versículo 6, parte C. Eu já mencionei sobre isso brevemente agora, mas nós vamos ver alguns outros detalhes aqui. O autor da Epístola aos Hebreus, ele diz no versículo 6, parte C, o seguinte: qual é a razão dessas pessoas não poderem voltar à fé? Ele dá a razão no texto. Ele dá, aliás, as razões. Ele diz: pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. E que mais? E estão sujeitando-o à desonra pública. Um sujeito que é crente de verdade, mas abandona a fé e volta à vida de uma pessoa incrédula, como se nunca tivesse sido crente antes, é como se ela estivesse conduzindo Jesus à cruz de novo, estivesse pregando Jesus no madeiro de novo, estivesse humilhando Jesus publicamente de novo, como era o fato da cruz realizar esse tipo de humilhação pública às pessoas que eram submetidas à crucificação, como no caso de Jesus. Apenas criminosos, por exemplo, e escravos, entre outros, pessoas de caráter duvidoso, entre outros, eram crucificadas. Então, alguém que crê em Jesus totalmente, crê em tudo aquilo que nós cremos, depois abandona tudo isso sem volta, é como se ela colocasse Jesus de novo na cruz e humilhasse Jesus na frente de todo mundo de novo. Estão entendendo a seriedade aqui do pecado da apostasia? Não é qualquer pecado. Todo pecado é sério diante de Deus, mas nem todo pecado é igualmente sério. Pastor, o senhor está ensinando que existem níveis de pecado? Sim, a Bíblia diz claramente que existem níveis de pecado. João vai dizer, por exemplo, quando ele cita o pecado para a morte, em 1 João no capítulo 5, ele diz: há pecado que é para a morte. E acerca da pessoa que comete esse pecado, eu peço a vocês que nem orem, vocês não devem orar por essa pessoa. Não é isso? Então existe pecado para a morte, existe pecado que não é para a morte. Isso quer dizer que existe pecado em nível mais profundo e mais terrível, e pecado menos terrível, embora tudo desagrade a Deus igualmente, porque Deus é santo, é justo, é perfeito, e ele não tem conluio nem cumplicidade nenhuma com o pecado. Mas aqui, meus irmãos, o caráter irremediável da condição do apóstata, ele é demonstrado
pelo uso de verbos que aparecem aqui no particípio em grego, que transmitem os seguintes sentidos. Os apóstatas estão recrucificando continuamente para si mesmos o Filho de Deus. Os verbos aqui usados em grego dão a entender que eles estão mantendo uma postura que é uma postura contínua, repetida, habitual, costumeira. Eles estão vivendo uma vida de incredulidade e de apostasia, que é como se quem assim age estivesse crucificando direto, continuamente, toda hora a Jesus. E que mais? Essas pessoas também estão expondo continuamente ao ridículo. Então perceba que é uma prática habitual. A pessoa mergulhou no pecado e ela não quer voltar atrás de jeito nenhum. Então, a razão pela qual esses apóstatas não podem ser restaurados é o abandono contínuo e persistente da fé. E fé esta que outrora essas pessoas abraçaram. Elas um dia creram em tudo aquilo em que hoje elas descreem. Elas um dia confessaram e viveram aquilo que hoje elas não vivem mais e elas não acreditam mais. E aí, para resumir, a seriedade do pecado da apostasia, assim como a contínua, permanente, impenitente atitude do apóstata, em conjunto, tornam irremediável a restauração dessas pessoas e desses indivíduos. Nesse caso, então, o que Deus faz? Deus entrega o apóstata aos desejos do seu coração impenitente, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 24. Deus os entrega a si mesmos. Você quer continuar no pecado? Mergulhe nele. Quer continuar a viver essa vida? Vai. Deus tira o freio. Deus tira o freio. Deus deixa o sujeito, está descendo ladeira abaixo, Deus tinha um freio aqui, não, mas eu quero mergulhar. Ah, é? Então Deus tira o freio, deixa o carro solto e ele desce. Você já imagina qual é o resultado num cenário como este? É desgraça. Você quer mergulhar nessa vida de apostasia? Quer viver essa vida? Quer. Então seja feito, é como se Deus dissesse, seja feito conforme a sua vontade humana e pecadora. Você quer? Eu quero. Tá bom, deixa eu te ajudar. Eu vou tirar o freio para você mergulhar de vez. Irmãos, essa é uma das coisas mais tristes e trágicas que podem acontecer na vida de um indivíduo. Quando Deus entrega a pessoa os seus pecados, tira os freios, e é a coisa mais lastimável, lamentável e triste, trágica e terrível e medonha que possa acontecer na vida de alguém que outrora foi cristão, mas mergulhou tão profundamente no abismo do pecado que chegou talvez num caminho sem volta. Isso nos leva ao quinto e último item, estamos caminhando para o final, que aparece nos versículos 7 e 8. Em quinto e último lugar, diante de tudo que o autor disse, o que ele traz para os seus leitores? Uma ilustração que distingue, que diferencia o não apóstata do apóstata. Então a gente já viu aqui que tem uma série de coisas interessantes. Como que ele termina isso? Ele usa uma ilustração extraída da agricultura, que era muito comum naquela época. Plantio, colheita, chuva, árvores, frutos, ele se vale dessa ilustração para dizer o que acontece com um não apóstata e com um apóstata. O que acontece com essas pessoas? Vamos ver versículos 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Opa, é coisa boa. Mas tem o versículo 8. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. E que mais? O seu fim é ser queimada. O juízo é certo. Acompanhe o raciocínio do autor de Hebreus aqui comigo, meus irmãos. Enquanto que o não apóstata, ou seja, o cristão fiel, por um lado, ele é descrito como uma boa terra que absorve a chuva e que produz colheita proveitosa, conforme Hebreus 6:7, e aqui o não apóstata, ele é aquele que, por exemplo, o não apóstata, né? Ele é aquele indivíduo que avança para a maturidade, conforme o capítulo 6 e versículo 1.
Esses não apóstatas são aqueles que estão caminhando por uma vida cristã madura, conforme o início desse capítulo, capítulo 6 e versículo 1. O apóstata, por outro lado, ou seja, aquele que abandonou a fé, ele é retratado como uma terra ruim. Uma terra ruim. Que, apesar de ter recebido a mesma chuva que o crente fiel recebeu, aqui é a metáfora que o autor está usando. Apesar de ter recebido a mesma chuva, ele produz espinhos e ervas daninhas, e isso irá acabar, infelizmente, na sua queima, na sua incineração, conforme o versículo de número 8. E aqui a terra ruim representa os que caíram, ou seja, os apóstatas, os que abandonaram a fé, conforme Hebreus capítulo 6 e versículo 6 que nós mencionamos. Finalmente, em Hebreus 6:9, o autor bíblico ele diz estar convencido, ou ele é esperançoso, de que coisas melhores próprias da salvação acompanharão a vida dos cristãos, dos judeus cristãos aos quais ele se dirige. Ele tem uma esperança de que os cristãos não caiam nisso, mas ao mesmo tempo, o autor da Epístola aos Hebreus, ele tem plena consciência de que a sua esperança, né, a sua fé, pode vir a ser frustrada por causa daquilo que lemos agora há pouco em Hebreus 6, versículos 4 a 6. Pessoas que experimentaram isso, podem vir a cair. E se morrerem nessa condição, de forma irreversível, impenitente, sem arrependimento, o fim delas é como uma erva daninha, repleta de espinhos, numa terra ruim, ela será jogada ao fogo e será queimada, será incinerada. É aqui, nesse contexto difícil, é que os ímpios, ou apóstatas nesse caso, são descritos. E aqui, meus irmãos, para concluir, eu gostaria de concluir essa mensagem compartilhando com os irmãos 3 lições práticas. Eu sei que hoje a nossa reflexão foi talvez um pouco densa, porque esse texto é um texto difícil. Talvez usamos umas terminologias um pouquinho técnicas e tal, que exigiram um pouco mais da nossa atenção e tudo. Talvez diferente de outros cultos e de outros contextos, mas esse assunto é absolutamente importante, como os irmãos perceberam. E tem a ver, de novo, com aquilo que nós acabamos de cantar. Uma fé que permanece e que não volta para trás. É exatamente o que nós pregamos, estamos concluindo na reflexão dessa noite. Mas a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: as advertências contra a apostasia devem ser levadas a sério. Devem ser levadas a sério. Meus irmãos, as várias advertências encontradas em Hebreus, para não dizer em toda a Bíblia, mas em Hebreus, por exemplo, para que não nos desviemos em tempo algum do que ouvimos, conforme o capítulo 2 e versículo 1, para que não nos apartemos do Deus vivo, conforme o capítulo 13, versículo 12, para que não caiamos, conforme Hebreus 6, versículos 4 a 6, que acabamos de ler, para que não recuemos na fé, cantamos isso e lemos isso em Hebreus 10, 38, e também para que não nos desviemos daquele que é dos céus, conforme Hebreus 12, 25, eu só estou citando Hebreus para não citar outros trechos da Bíblia. Essas várias advertências não fariam o menor sentido se não fossem advertências reais e se a apostasia não fosse uma possibilidade triste, mas real na vida do cristão. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. Segunda lição. A realidade da apostasia é um incentivo, ela deve servir de incentivo à constante vigilância. Percebam que uma vez que o perigo da apostasia é real, como nós vimos, então nós cristãos devemos viver em constante alerta e em permanente vigilância. Com a ajuda do Espírito Santo, e somente com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, é claro, nós devemos fazer um constante autoexame e verificar se a nossa fé, se a nossa doutrina, se os nossos pensamentos, se a nossa conduta, enfim, se a nossa vida com Deus estão de acordo com a palavra de Deus. Por fim, terceira e última lição, e é com ela que nós encerramos. Nós descobrimos nesse texto que um Deus que alerta os seus filhos é um Deus que os ama. Amém?
Um Deus que alerta os seus filhos, porque Ele é Pai, é porque Ele os ama. Eu sei que eu estou me dirigindo aqui a pais, a mães, alguns no contexto presente, outros no contexto futuro, ainda serão, mas eu duvido que se você ver ali o seu filho colocando a mão no fogo, dependendo da idade, você vai deixar quieto e vai falar, não, deixa ele aprender de boa, deixa a mão dele torrar para depois o advertir. O que você vai fazer na hora? Vai gritar, vai empurrar, vai esbravejar, vai puxar com o braço, ainda que ele caia, você vai fazer de tudo para alertá-lo, porque um pai que ama o seu filho, ele o alerta quanto ao perigo. É assim ou não é? Não estou falando de um pai qualquer, estou falando de pais que amam de fato os filhos. Eles alertam. Filho, por aqui não, filha, por ali não, aqui vai dar errado, aqui é problemático, aqui você pode morrer, aqui você vai ter problema. Filho, não faça isso, filha, não faça isso. Um verdadeiro pai faz isso, pois é, o Deus da Bíblia também faz isso. De modo que, se Deus nos alerta, meus irmãos, não apenas em Hebreus, mas Ele nos alerta ao longo de toda a Bíblia, quanto ao pecado da apostasia, quanto ao perigo de abandonarmos a Ele mesmo e de virarmos as costas para Ele, para a sua palavra e para a sua vontade, isto significa que nós devemos tomar cuidado com isso. E significa, sobretudo, que Ele nos ama. E esse Deus que nos ama, Ele deseja nos ver firmes nos seus caminhos, firmes na sua vontade e firmes na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida nessa noite e que esses alertas e advertências que o autor da Epístola aos Hebreus nos deu fiquem fortemente martelando a nossa consciência, o nosso coração e a nossa vida como um todo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Como nós percebemos na noite de hoje, nós podemos ser crentes verdadeiros e experimentarmos coisas muito boas durante o momento da nossa vida, mas se não estivermos em constante, contínua vigilância, podemos também experimentar situações muito ruins na nossa vida. As pessoas desse texto foram iluminadas, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa ou a bondade da palavra de Deus, experimentaram os poderes do mundo por vir, uma antecipação da eternidade, mas o que aconteceu é essas pessoas aqui descritas, elas caíram. E nós vimos também que o verbo cair aqui, ele aponta para um abandono, para uma separação, para uma dissociação que antes havia. Meus irmãos, a apostasia é um perigo real. E que Deus continue a nos alertar com a seriedade que esse tema merece, porque é um assunto muito sério, muito sério. Eu tenho um ou outro conhecido meu, cujo nome evidentemente não vou mencionar. Alguns deles talvez possamos conhecer, eu digo com muita tristeza no coração, na internet, nas mídias sociais, assim por diante. Pessoas que começaram a carreira cristã muito bem, provaram a palavra de Deus, foram participantes do Espírito Santo, tiveram uma antecipação da eternidade, mas algo aconteceu na vida dessas pessoas. Não sabemos exatamente as razões reais, mas que as fizeram virar as costas para o Jesus da Bíblia, para a palavra de Deus como nós a vemos, e acabaram, pelo menos até o presente momento, se encontrando em maus lençóis, uma situação muito ruim. Meus irmãos, tomemos cuidado com aquela ideia de que já ganhamos. O jogo já está ganho. Da parte de Deus, sim. Deus nunca perde nenhum jogo, aliás, né? Deus, até quando Deus aparentemente perde, ele ganha. Com a gente é diferente. A aparente perda de Jesus na cruz foi a vitória total do reino de Deus. O diabo pensou que tinha perdido ali, mas que Jesus tinha perdido, mas ele ganhou. Então tomemos muito cuidado com isso, meu irmão. Tome cuidado com essa ideia de que o jogo já está ganho. Eu sou cristão, está tudo certo, nunca vou abandonar os caminhos do Senhor.
sempre serei fiel. Cuidado, meu irmão, esteja sempre em contínua vigilância. Sonde o seu próprio coração e peça ajuda de Deus, acima de tudo, do Espírito Santo, para que Ele te ajude, nos ajude a sondarmos o nosso coração. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, que uma das características dos fins dos tempos seria a apostasia, juntamente ali com a manifestação do anticristo. Mas o texto grego não cita uma apostasia entre muitas. Ali você tem um artigo definido, é a apostasia, dando a entender que é a apostasia que será superior a todas, a apostasia por excelência. Então nós estamos caminhando para dias não só ruins, mas dias piores do que outros. Onde pessoas estão enganando, pessoas supostamente de Deus enganando outras pessoas e sendo também enganadas. Meus irmãos, que Deus nos guarde desse pecado, claro, de tudo que desagrada, mas particularmente disso. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa meditação, esse estudo que fizemos na noite de hoje, sobre um assunto tão importante que envolve a realidade da apostasia. Nós vimos, Senhor, que em que pese existam muitas interpretações possíveis que os teólogos dão, que os estudiosos dão, à apostasia, nós entendemos que a apostasia envolve o abandono deliberado, sistêmico de crenças e práticas relacionadas à fé que antes, outrora, o indivíduo que cometeu tal pecado, ele havia abraçado tais crenças e tais práticas. E nós vimos que essas pessoas, Senhor, à luz do texto lido, essas pessoas experimentaram tantas coisas boas na vida, Senhor. Essas pessoas provaram a sua palavra, elas foram participantes do Espírito Santo, elas experimentaram, Senhor, essas benesses do mundo por vir, tantas coisas boas aconteceram com elas, mas elas caíram. E a julgar pelo contexto dessa passagem, elas foram ali impenitentes, elas permaneceram nessa incredulidade de forma deliberada e não quiseram voltar, como lemos, por exemplo, em Apocalipse, ao seu primeiro amor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guarde disso. Guarde os nossos corações, as nossas mentes, os nossos impulsos, as nossas vontades, de modo que tudo isso se alinhe à sua vontade expressa e revelada na sua palavra. Tu sabes do que nós precisamos, Senhor. Nós somos carentes de Ti. Carecemos da sua ajuda, do Teu Espírito Santo. Carecemos, Senhor, da sua constante e contínua ajuda, do seu constante e contínuo auxílio, do Teu Espírito, da sua palavra, da sua graça, do seu amor, para que estejamos ali firmes nos seus caminhos. Mas sabemos também que nós, pela sua graça, devemos fazer a nossa parte. Porque o mesmo autor da Epístola aos Hebreus, ele disse, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quem tem que se santificar somos nós. Quem tem que buscar se alinhar, Senhor, à sua vontade somos nós. Não é o Senhor que irá, Senhor, compactuar necessariamente com a nossa vontade humana, mas somos nós, seres humanos, que devemos nos encurvar e nos submeter à sua boa, agradável e perfeita vontade. Fique conosco, Pai. Perdoe os nossos pecados e, por favor, cuide de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.